Olá, povo de Deus, espero que vocês estejam bem, muito bem, embaixo das ordens e da vontade do Senhor. Hoje eu vou falar sobre derrota. Preste atenção sobre derrota, que às vezes não é aquilo que nós pensamos. Eu vou ler alguns trechos da Bíblia e fazer algumas considerações. Se você tiver com a sua Bíblia do lado, abra em Gênesis, no capítulo 41, eu vou ler a partir do verso 41 também. Diz assim a palavra do Senhor. E o faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: Inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Isso aqui é o que aconteceu com José depois que ele revelou aqueles sonhos que o Faraó tinha e ninguém sabia revelar. Então isso aqui foi uma grande vitória para José. Mas antes disso, olha só o que aconteceu, voltando bem para trás em Gênesis, lá no 37, a partir do 26. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos israelitas que o levaram para o Egito. Antes eu li a bênção. E agora eu estou lendo aquilo que todos imaginavam que era uma derrota. E às vezes na nossa vida acontecem coisas que momentaneamente pode parecer uma derrota. Ou para os outros que estão vendo aquela situação, parece uma derrota. Olha o que aconteceu com José. Os irmãos queriam matá-lo. Colocaram ele numa cisterna e venderam ele. Isso tudo que aconteceu em Gênesis 37, ele foi jogado no poço pelos irmãos, ele tinha mais ou menos 17 anos. E quando ele recebeu essa autoridade do faraó, ele já tinha mais de 30. Mais de 30. Então aquilo que parece uma derrota, aos olhos dos outros e até na nossa mente, é simplesmente Deus nos esvaziando de alguma situação para que o poder dele apareça, a glória dele apareça e tome o lugar daquilo, porque aquilo provavelmente poderia estar tomando o lugar de alguma coisa que Deus queria fazer. Então, veja uma coisa que acontece de contramão na sua vida como uma derrota. Entenda que tudo que acontece na nossa vida tem a permissão do Senhor. E aí as pessoas vão olhar, olha lá, perdeu o emprego, olha lá, se separou, olha lá, ele perdeu todo o dinheiro dele. Entendo eu que para nós que somos fiéis ao Senhor, está tendo um esvaziamento da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos para uma situação que estaria ocupando aquilo que nós podemos fazer para o Senhor ou para uma outras pessoas. Eu creio dessa forma. Tá? E para reforçar isso, eu vou ler lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8, diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Derrota? Se nós estamos embaixo da vontade do Senhor, somos fiéis a Ele, Jesus Cristo é a nossa luz, aquilo é uma porta que se fechou porque tem uma maior ainda,
O objetivo de Deus é outro, mas Deus está no controle da nossa vida. E nós temos que aceitar isso. Porque o prêmio maior, a gente sabe qual que é. É a vida eterna, é o reino de Deus. Não desanime. Se por acaso alguma coisa parecer uma derrota, imagine que aquilo é um pequeno deserto que nós temos que ultrapassar para chegar no oásis. É uma pequena batalha que nós temos para chegar na vitória. É o esvaziamento na nossa mente, do nosso tempo, para que Deus ocupe esse espaço, para que Deus habite em nós e que a glória dele seja aquilo que nós podemos demonstrar. Tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor. E ele vai usar de todas as formas, como usou comigo, para que nós ocupemos a nossa mente, o nosso tempo com as coisas do Senhor. Amém? Não se esqueçam de ler todo dia a Bíblia. Não se esqueçam de dar o joinha, de se inscrever e de comentar. Eu espero que essa palavra atinja o coração de vocês da forma como é necessário naquele momento. Deus abençoe. Tenha um excelente dia, semana, mês e tudo.